dando continuidade aqui, vamos para o artigo 139 da Lei Complementar 0066/2019. Nós estamos fazendo um estudo, né, rápido e dinâmico do Estatuto do Servidor Público Municipal de Rio das Ostras, onde aqui o intuito somente é orientar o servidor, mostrar o que é um processo administrativo disciplinar, o que é uma sindicância, quando doravante qualquer um for chamado, né, à comissão de processante, né, de sindicância ou inquérito, ou pela Corregedoria da Guarda Civil Municipal de Rio das Ostras, está um pouco orientado, né, de como proceder e quais são as formalidades legais, né, os requisitos de embasamento jurídico e seus deveres, né, enfim, dar conhecimento, né, de todo esse procedimento realizado. Então, a gente está aqui no capítulo, na Lei 0066 do regime disciplinar. Nós estamos agora enfrentando o artigo 139, que reza aqui: visando a responsabilização penal pela prática de crimes e contravenções imputadas ao servidor, nesta qualidade, é dever das autoridades públicas municipais sua comunicação às autoridades competentes, ou seja, em caso de, da comissão, né, da processante, né, da corregedoria, verificando que estamos diante de crimes, né, e contravenções, é dever dessas autoridades municipais fazer a comunicação, né, pertinente às autoridades competentes, ou seja, representar o Ministério Público, a Delegacia de Polícia, entendeu? Porque foge do âmbito administrativo essas investigações que devem ser feitas pelas autoridades competentes, né, sob pena de usurpação de função pública, porque não é atividade administrativa, e sim, isso aqui já passa pelas autoridades competentes. Então, parágrafo único do artigo 139, ele reza que nenhum servidor municipal será responsabilizado administrativamente por dar à ciência à autoridade superior sobre a necessidade de apuração da prática de crimes ou de improbidade que tenha conhecimento ainda em decorrência do exercício de cargo ou da função pública. Ok? Então, agora vamos para o capítulo 4, que fala das penalidades. E aqui tem uma peculiaridade que eu gostaria de trazer com relação à antiga Lei 079 de 1994. Atualmente, as penas disciplinares estão previstas no artigo 140 da Lei Complementar 0066 de 2019, onde consta, inciso 1º, advertência, inciso 2º, suspensão e inciso 3º, a demissão. Então, são essas três penalidades: advertência, suspensão e demissão. O artigo 109 da Lei 079 de 94 mencionava, né, que a existência de penas disciplinares, como inciso 1º, repreensão, inciso 2º, multa, inciso 3º, suspensão, destituição de função, inciso 4º, o 5º, demissão, e inciso 6º, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Então, deixou de existir no ordenamento jurídico, no direito positivo administrativo, a repreensão, deixou de existir a multa, a destituição de função e a cassação de aposentadoria disponibilizada, preconizada pela 079 de 94, passando a subsistir tão somente a advertência, suspensão e a cassação e a demissão, advertência, suspensão e demissão. Então, o que ocorreu aqui? Ocorreu uma verdadeira abolitio crimes, né? A lei posterior deixou de considerar a infração um fato e aí cessa a execução e os efeitos, né, administrativos de uma decisão condenatória. Então, analisando, né, a repreensão, essa lei nova passou a considerar que a conduta não mais é uma infração
e passou a descriminalização dessa conduta. Então não existe mais a repreensão. Então, se não existe mais a repreensão, ela deve ser, naturalmente, retirada das fichas funcionais, porque a lei nova passou a não mais considerar infração. Então, anula-se as repreensões antigas que devem ser retiradas das fichas funcionais. Prosseguindo, nós vamos para o âmbito do artigo 142, onde reza o parágrafo único, que a pena de advertência escrita, ela não se confunde com a advertência verbal. Então, a advertência verbal ainda pode ser dada, que pode ser realizada pela respectiva chefia para a correção imediata de irregularidades e para o aperfeiçoamento de serviço. Bom, prosseguindo, eu gostaria até mencionar que quando se fala que poderá ser realizada pela respectiva chefia de advertência verbal, eu volto lá no artigo 5º da Constituição Federal, lá no inciso pertinente, que diz que ninguém será condenado, senão pela autoridade competente. E a autoridade competente nós já vimos para aplicação de qualquer penalidade, nós já vimos aí o rol que no sentido, vamos lá o artigo, eu vou citar o artigo aqui, que é o prefeito nos casos de demissão, os secretários municipais, secretário da administração propriamente dito, não são todos os secretários municipais, mas o secretário de administração, que é ligado à comissão processante de sindicância, inquérito administrativo, que é a CEPSIA, tá? E o corregedor geral. Essas são as autoridades competentes. Então, eu estou lá falando no artigo 148 da Lei Complementar 0066/2019, onde diz inciso primeiro, o prefeito municipal, somente nos casos de demissão. Tá? Em qualquer caso que diz aqui, uma norma, essa norma está até obsoleta, porque falece do nascedouro a aplicação de qualquer caso, porque já tem obrigatória a existência de comissão processante, e a aplicação da penalidade pela autoridade competente. E a autoridade competente é o secretário de administração no âmbito geral de todos os servidores públicos, ao qual a comissão processante da CEPSIA é ligada. Então, ela apura através de um relatório final, naturalmente de oitivas, de documentos, a defesa técnica apresentada, através de dativo ou não para o próprio servidor. É um relatório final e depois segue para conhecimento e análise do secretário de administração, a aplicação da penalidade pertinente, seguindo ou não o relatório da comissão processante, que ele não é obrigado a seguir. E, se for o caso de guarda civil municipal, nos quadros efetivos, segue para o corregedor geral para análise e aplicação da penalidade, também seguindo a comissão processante, através de todo o meio probatório existente, testemunhal, a cargo de um corregedor adjunto, que é o denominado presidente da comissão. Bom, falamos aí do artigo 142 e vamos dar uma continuidade aí, uma rapidez, vamos para o artigo 145, que diz que a penalidade de advertência e suspensão terão seu registro funcional cancelado após o decurso de 3 a 5 anos, respectivamente, de efetivo exercício, se o servidor não houver nesse período praticado nova infração disciplinar. Isso quer dizer que aquelas penalidades que constam na ficha funcional, que já sejam antigos, com mais de 3 anos, com relação à advertência, ou mais de 5 anos, com relação à suspensão, elas devem ter seus registros cancelados, ou seja,
volta a presunção de inocência do servidor público, né? Sua ficha fica limpa para dar continuidade aí à sua vida normal, entendeu? E se possivelmente for novamente processado em página ou sindicância, né? Esses registros não são contabilizados para efeitos de reincidência. Bom, a não ser, claro, essa regra tem exceção, se durante esse período, ele não praticou uma nova infração disciplinar, que aí ele fica preso a isso. Agora, o parágrafo único do próprio dispositivo do artigo 145, ele diz que o cancelamento do registro e penalidade não produzirá qualquer outro efeito funcional retroativo. Então, não tem efeito de pecúnia com relação a isso, só porque foi retirado, foi cancelado o registro. Tá bom? Vamos daqui a pouco o vídeo número 6.